Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar aos outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo, e quem disser ao seu irmão patife, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera.
e quem se casa com uma mulher divorciada comete adultério. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: não julgarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho Sejam perdoados os nossos pecados. Certa vez, no mosteiro de São Bento, ainda como advogado, no momento ainda de conversão recente, ou de experiência maior com Deus, perguntei a Deus se Ele podia me dar um sinal de que eu estava no caminho certo, já que eu não tinha muita afinidade com religião, ou como a minha mãe, os meus tios, e que aquilo era tão recente. E depois eu pedi ajuda para ela, Nossa Senhora também, para ver se ela intercedia, e de fato Deus agia, ou me respondia. Contudo, não veio naquela tarde, era no mosteiro de São Bento, eles iam cantar as vésperas, participei de tudo, depois eu fui para a empresa, e na hora que tirava da pasta os processos, alguma coisa para organizar, melhor caiu um cartão de Nossa Senhora, e geralmente vem no verso uma oração do Imaculado Coração de Maria. Eu me lembro de ter dito assim: Nossa Senhora, você não me ajudou, né? Eu pedi tanto que você me desse ajudasse a Deus dar um sinal, e você não me ajudou. Mas quando eu falei, mesmo assim eu vou fazer a consagração. Quando eu fui ler a consagração, na verdade não era a consagração, era toda a resposta que eu buscava, pergunta por pergunta, estava respondido naquele cartão, que era uma mensagem de Medjugorje, de 85, eu estava lendo isso em 95. Em 2010, como padre já, primeiro trabalho, Minas Gerais, Lavras, era maio, precisava fazer uma palestra sobre Maria. Acabava de chegar de uma missa, fui pegar a Bíblia e falei, eu vou ter que, E esse cartão caiu no meio da Bíblia. E eu contei essa história, que aqui eu reduzi, só contei um pouquinho. E na hora em que eu fui ler novamente o cartão, muitas coisas que eu tinha pensado, ou pelo menos ouvido, compreendido em 95, 96, em 2010 elas já estavam se realizando. Por exemplo, entregar toda a tua vida a Deus, que eu nunca imaginaria que eu fosse padre, Tu és importante, não imagina a importância da tua pessoa no plano de Deus. Por fim, eu li uma frase que estava lá e que me marcou muito, que a missa se transforme numa experiência viva de Deus. E aquilo calou muito forte, porque eu já tinha lido aquilo no passado, mas eu não entendia de missa, eu era leigo. E de repente eu me via como um padre, então eu já tinha teologia, já tinha doutrina, mas o que era a missa viva? E ali eu comecei um processo de busca para que Deus me ensinasse tudo aquilo. Eu lembro que eu já tinha lido a experiência de um padre, ele chamava Padre Helso, e ele visualizava com os olhos da fé tudo o que acontecia dentro da missa. E ele explanou naquele livro, e que eu trouxe da minha cidade, e ficava lendo diante do Santíssimo aquilo, e depois quando eu celebrava, eu ficava ali imaginando tudo aquilo que ele dizia. E Deus foi me ensinando, o Espírito Santo foi agindo, e eu fui compreendendo mais a missa. A missa é viva, não é só ritual, a gente tem que ir para além da letra. Como ele diz aqui no começo,
Eu não vim para abolir a lei, mas para dar-lhes pleno cumprimento. E cumprir na prescrição da missa não é simplesmente eu falar amém, sair daqui com a obrigação dominical assumida e sem aquilo dar algum efeito, ressoar no meu interior e modificar as minhas atitudes a partir de então. Com isso eu tenho explicado geralmente o ano litúrgico, que começa no Advento e termina com a festa do Cristo Rei. São aquele período do Advento que é o advir, é a preparação para a chegada de Jesus. Depois o Natal é Jesus nasce, ele não está fazendo aniversário, ele nasceu. E aí você tem nas suas mãos um Jesus novo para você cuidar. Como que você vai fazer ele crescer na tua vida? Aí vem depois as festas da Sagrada Família, a Mãe de Deus, a Epifania, por fim o batismo, e do batismo começa o tempo comum. Então nós estamos no 6º domingo do tempo comum, e lembrando que são 34 semanas que a gente vai trabalhar junto com Mateus, a vida de Jesus Cristo nessa comunidade, e trazendo ela para dentro da nossa realidade de vida, como é que a gente vai fazer a nossa experiência também. Então na missa, além do rito todo ele ser diferente e diferenciado, existe a questão então do ano litúrgico, quando a gente tem que se aprofundar cada vez mais e fazer esse Jesus crescer em nossa vida. A partir do batismo, é quando Jesus se insere no mundo da gente, né? Deus se insere no mundo da gente, e ao assumir, né, a condição de pecador, embora não sendo, ele resgata, ele acolhe todos os pecadores naquela atitude. Este é o meu filho muito amado. Na semana seguinte nós temos então um reconhecimento da igreja num caminhar, que se ele entrou no nosso meio, então ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que não é simplesmente um ato simbólico de Jesus que acabou com o pecado, mas ele nos direciona qual verdadeiramente deve ser a nossa oferta diária. No passado era o cordeiro que se ofertava para o pagamento dos pecados. Hoje a gente faz aí jejuns e outras coisas para aplacar a ira de Deus de nossos pecados. E ele vai dizer que vem substituir esse cordeiro, que essas oferendas vazias, não modificando a gente, elas não têm serventia para Deus e principalmente para nós. Não é agradável a Deus. Então ele fala, eu me oferto como esse cordeiro. Então ele oferta a vontade dele. Se você observa na liturgia hoje, se o teu irmão tiver algo contra ti e você tiver para ofertar alguma coisa, deixa ali e primeiro vai o quê? Reconciliar-te com teu irmão. Depois você continua a fazer a sua oferta. Então é uma provocação de mudança, porque o Cordeiro de Deus, ele se torna modelo para nós de seguimento. Então o que eu devo ofertar é a minha vida. Se semanalmente eu vou trabalhando isso na minha existência, na semana seguinte foi aquele, vem e segue-me, farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram tudo e seguiram. Não é deixar tudo, é deixar o vício para trás. É começar a trabalhar no caminho, no segmento de o que Jesus faria no meu lugar. Então é continuar a sua vida, mas com o Espírito em Jesus. Ele é o meu mestre, eu o sigo e me torno discípulo. E às vezes eu digo que não basta ser religioso, precisa ser discípulo. O discipulado que te leva ao caminho da ressurreição. Na semana seguinte, nós tínhamos então a questão das bem-aventuranças. Quem são os bem-aventurados? Aqui não é uma constatação, se você fizer isso, se você usar de misericórdia, não, já são bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, promovem a paz. Então é uma constatação. E aí é um trabalhar em nós. Eu tenho esse comportamento, então é uma mudança de vida, é um crescendo na vida. Depois nós tivemos sal da terra, luz do mundo.
Ele não está dizendo assim, vocês precisam ser sal da terra, vocês precisam ser luz do mundo. Vós sois. Significa que a nossa vida então é pautada na palavra de Deus, na transformação e conversão do nosso coração. Então quem entra nesse caminho encontra um sentido, tem gosto em viver, se torna luz, testemunha. E hoje ele vem falar outra coisa, que é um complemento. E ele está muito direcionado naquilo que é o Salmo. Como é que era o refrão do Salmo? Feliz. É feliz quem? Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Então hoje nós batemos de frente com a questão da lei. Eu não vim abolir a lei, eu vim dar pleno cumprimento. Para ter uma ideia, muitas vezes cumprir a lei de Deus parece muito pesaroso, cansativo, mandamento, parece que nos aprisiona. E na verdade é bem diferente disso. Lei de trânsito. Artigo lá, se for dirigir, não beba. Se você for pego, alcoolizado, o que acontece? Aí elenca lá, multa, tomada da carteira, apreensão do veículo e outras coisas, pontuação. Então, ele está dizendo que vai acontecer, mas veja, eu estou olhando pelo lado da penalidade. Eu dizia até nesses dias que quando eu morava em São Luís, no Maranhão, como é uma capital, então vários pontos de blitz eles fazem lá. E eu sei que tinha um grupo dentro do WhatsApp que chamava blitz, pontos de blitz. Então, eles iam para as festas, depois olhavam onde que tinha pontos de blitz, aí eles faziam o quê? Cortava a volta, porque o medo deles era ser pego e acontecer o quê? Então, para essas pessoas, a lei é o quê? Pesada. Mas, preste atenção, quando a lei foi criada, foi com a finalidade de multar, de tomar carteira? A lei foi criada em vista de tantos acidentes que se aconteciam e tantas mortes advinham disso, seja da própria pessoa, seja de familiares, e quanta tristeza chegava nos lares. Então uma legislação ela foi criada para inibir a bebida ou dirigir nessa condição. Então quando eu olho para essa lei, eu não preciso olhar com o caráter de que ela é pesarosa, mas ela é libertadora, porque ela vai preservar a minha vida. Então Jesus ele veio dar essa interpretação sobre o sentido da lei. E olha, eles não compreenderam, porque usando a lei, o que eles fizeram com Jesus? Pela lei. Então, que forma eu olho a palavra de Deus? De que forma eu sinto essa palavra de Deus? Ela me liberta ou não? E aqui, na primeira leitura, ela é bem clara. Se vocês quiserem observar os mandamentos, eles te guardarão. Se confias em Deus, tu também viverás. Diante de ti, Ele colocou o fogo e a água. Para o que quiseres, tu pode estender a mão. Diante do homem estão a vida e a morte, o bem e o mal. E ele receberá aquilo que ele preferir. A sabedoria do Senhor é imensa, ela é forte, poderoso, Ele tudo vê continuamente. Então, Ele não mandou ninguém agir como ímpio, e a ninguém Ele deu a licença de pecar. O que eu planto, eu colho. Então aqui eu tenho diante de mim a possibilidade hoje de ser direcionado na minha caminhada, conduzido segundo o que Deus então proclama como uma verdade, porque nenhuma só palavra, ela vai, como é que diz aqui? Não vem
Antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei. Então, tudo que contém nela é eficaz. Como eu encaro a lei de Deus, então? Por isso que no Salmo ele se decide, né? Ele se decide a cumprir. Os vossos mandamentos vós nos destes para serem fielmente observados. Ao final ele vai dizer: abri, ó Senhor, os meus olhos, e então contemplarei as maravilhas que encerram a vossa lei. Ensinai-me a viver os vossos preceitos, quero guardá-los fielmente até o fim. Dai-me saber e cumprir a vossa lei, e de todo o coração aguardarei. Por isso, na segunda leitura, ele fala da sabedoria, oculta aos grandes, revelada aos pequeninos. E essa sabedoria estaria em enfrentar os problemas diários, a cruz diária, e em Jesus vencê-la. Jesus foi semelhante a nós em tudo, menos no pecado. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Para aqueles que de fato pregaram Jesus e o viram morrer, foi uma vitória. Então, quando ele ressuscitou, a gente percebeu que a vitória foi diferente. A morte perdeu a sua eficácia. A cruz, ela se torna símbolo de vitória, que é escândalo para aquelas pessoas, porque na verdade eles não compreenderam o conteúdo do que tinha ali. Como eu compreendo a cruz hoje? Jesus, ele sofreu todas as contrariedades da vida, como você às vezes sofre, mas em nenhum momento ele deixou de amar. Em tudo ele suportou, mas não é porque ele era uma obediência cega. Eu não vou abrir brecha para deixar de amar. Às vezes a gente fala: quando eu não gosto daquela pessoa, eu vou fazer o quê? Pelo menos ela fica para lá. E ali eu não vou crescendo no exercício de amar, de me aperfeiçoar a amar. Então ele foi nos mostrando que quem quer ressuscitar, e o céu pertence a essas pessoas que o tempo todo se aperfeiçoam na arte de amar. Então a lei do Senhor Deus, ela é perfeita. Por isso ele fala: eu vou esclarecê-la, né, para que vocês possam também cumpri-la. Agora, não é mágico isso. Pressupõe diariamente eu fazer esse processo de caminhada. É um crescendo. Hoje eu conheço a lei, amanhã eu faço uma prática, e por assim por diante eu vou vendo que Jesus vai crescendo na minha existência durante todo esse período. Por isso eu tenho que trabalhar então a minha conversão. E ele diz, né, que nós temos que então cumprir a sua palavra, por menor que seja. E aí ele faz algum paralelo sobre, a lei diz não matar, todo aquele que matar será réu em... Aí ele faz um paradoxo: o problema não é só matar, o executar. Na verdade a gente vem antes já planejando matar a pessoa. Então no nosso coração, antes da execução vem o planejamento, e isso já torna motivo de desconexão com o céu. O ato de matar, ele já é a execução de algo que eu já planejei antes. Corta, toda vez que vier pensamento ruim, corta, né? Não cabe a nós julgar ninguém, mas perdoar e amar. Deus é quem vai cuidar de cada um. Agora lembre-se, Deus te ama e ama também aquela pessoa que é difícil para nós também. Ele não vai deixar de salvá-la só porque ela te ofendeu, porque ele também foi ofendido e em todo o tempo ele amou. O caminho é difícil? Eu não sei, mas é libertador. Pelo menos a gente ressuscita, porque a gente não se desliga do amar. Então na liturgia de hoje ele está nos convocando para a mudança, conversão. Olhar a lei não como um encargo pesado, mas algo que há de me libertar. Porque de gesto em gesto, hoje eu
fico com ódio, amanhã eu alimento a distância, no outro eu alimento falar mal da pessoa, daqui a pouco eu já estou executando aquela pessoa. Corta, faça o exercício contrário, né? Seja o primeiro a se pronunciar em perdão. Eu já fiz esse exercício e faço. Eu lhe garanto que ele é muito mais libertador do que a gente ficar o tempo todo remoendo mágoa, ressentimento em nosso coração. Não cabe a mim julgar. Já fui ofendido, já fui injustiçado, mas em nome de Jesus eu perdoei. E aquilo foi libertador. A gente se torna leve. Não importa o que a pessoa fez, Deus há de cuidar dela e não é castigando, também curando, como Ele estava operando essa cura em mim. Então, quando Deus permite alguma coisa na minha vida, não é para o meu pior, mas é para a minha libertação. E estar dentro da igreja não é sinônimo de a gente não sofrer. Deus vai me livrar do sofrimento, mas Ele vai me ajudar a vencer a cada uma dessas tribulações. Maria, por exemplo, deu o seu sim, que não significou deixar de sofrer. Ela até inclusive colocou no túmulo o seu próprio filho. Quer uma dor maior do que um pai e uma mãe colocar o seu filho no túmulo? Mas se manteve em pé, porque a palavra direcionou, o próprio Deus agiu, a ação do Espírito Santo fortalecia a caminhada. Hoje ela é bem-aventurada. Por isso, pela liturgia, num crescendo, Deus te pede algo a partir dessa liturgia. O quê? Aí é Ele, no Espírito, dialogando contigo. Participar dessa missa pressupõe que eu tenho que compreender o que Ele pede para mim. Como diz São Francisco, se não for para viver o Evangelho, por que a igreja existe? Se não for para viver a palavra, por que eu participo da missa? Comungar não é comer a hóstia. Comungar pressupõe saber o que Ele está me pedindo, me ofertando, que é o perdão, mas ao mesmo tempo a condição de conversão. E eu entro na fila de comunhão para pedir ajuda para Ele. Eu sei que você me pediu isso, mas você me ajuda a enfrentar tudo isso? É diferente. Então a missa viva é a missa onde eu tenho a presença no Espírito do próprio Cristo, que fala comigo, que no Espírito faz eu enxergar o que eu preciso mudar e que ao final Ele se dá para mim na comunhão, da missa para missão. E num crescendo a gente vai de fato cada vez mais aumentando a nossa fé, a nossa espiritualidade, e assim a gente possa buscar essa santidade ainda maior. Deus quer que o seu sim seja sim e o seu não seja não. E diante do homem estão a vida e a morte, o bem e o mal. Ele receberá aquilo que preferir. Quem tem ouvidos, ouça. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.